porque dentro do processo do cumprimento, né, tinha 4 salas, né, dentro do testamento. Além de bens aqui em Fortaleza, tinha 4 salas, 4 microapartamentos do Rio de Janeiro. Esses apartamentos do Rio de Janeiro, não se sabe para quem está alugado, não se sabe se eles ainda estão em nome do autor da herança, em que pese ter sido pedido para que eles informassem, o pessoal lá do Rio de Janeiro, informassem como é que estão essas salas lá, eles se mantêm inertes. Simplesmente disseram que esses apartamentos não eram do autor da herança. Saíram daqui dessa igreja corte, pediu para que as partes indicassem de quem realmente é a propriedade. Os herdeiros do Rio de Janeiro se mantiveram inertes, até porque eles não têm medo dessa documentação. E o inventariante juntou, indicou as folhas dentro do processo, indicou as folhas onde estavam os documentos dizendo que as salas eram do autor da herança. Pois bem, então, a necessidade. Sim, mais uma coisa, eles simplesmente disseram que a mãe deles, que já faleceu, tinha indicado esses bens no inventário dela lá para ele, dizendo que esses bens ficavam para ele no Rio de Janeiro. Fomos procurar o processo de inventário no Rio de Janeiro para ver se lá tinha essa partilha lá dentro, dizendo de quem eram os bens. Pasmem, excelências. Todas as folhas, pelo menos umas 4 folhas do processo, onde poderiam estar os bens, inclusive das primeiras declarações, essas folhas também sumiram. Tem declarações, certidões dentro do processo, dizendo que as folhas sumiram. Então, e mais recentemente, isso na verdade, semana passada, eles ingressaram dentro do processo com uma sentença de uma restauração de auto do processo do divórcio, onde ali dizia que não tinha havido partilha no divórcio. É estranho, porque na época já era obrigado a ter a partilha. Mas eles juntaram essa sentença dizendo isso. Então, por mais forte razão, é necessário que se faça diligências no Rio de Janeiro para ver a situação de, então, já não mais só dessas 4 salas, mas de todos os 11 apartamentos e de todo o acervo patrimonial que era do casal, porque se não tinha partilha de bem, tem esse acervo patrimonial do casal. E tem também uma intimação dentro do processo de inventário para se fazer a colação desses bens doados do Rio de Janeiro no processo de inventário. E não se pode fazer essa colação sem fazer uma ampla diligência lá no Rio de Janeiro para saber a situação desses bens, como é que eles estão. Para isso, se pediu esses R$20 mil, porque o inventariante não tem a menor condição de arcar com isso financeiramente, para ir ao Rio de Janeiro tentar resolver toda essa situação patrimonial lá, para poder destravar o processo de inventário. Olha, tiramos ontem todos os bens que estão aqui sob a administração do inventariante, o produto desses aluguéis estão sendo depositados em conta judicial. Tiramos ontem o extrato está aqui na minha mão. Existe depositado na conta judicial mais de R$800 mil. Na verdade, isso em 28 de agosto tinha R$814.308,46. O que se está pedindo para desbloquear é apenas R$20 mil. Não chega a 2,5% do que está depositado, sob pena de o processo continuar travado, sem poder andar o processo que já está há 20 e tantos anos, continuar travado, porque não tem como se dar andamento sem ver como é que está essa situação dos bens lá do Rio de Janeiro. Eles foram também intimados pelo juiz para informar quem é que está administrando salas, onde é que estão essas salas, também se mantiverem inertes, não dão nenhuma resposta. Não tem como a gente não ir lá. Então, é dentro dessa tentativa de destravar o processo que a gente vem requerer
que Vossas Excelências autorizem a liberação via alvará desses 20 mil reais para ver se a gente continua destravando esse processo. Vamos pedir, né, usando aí o princípio da cooperação da justiça para dar um bom andamento dos processos, que Vossas Excelências autorizem a liberação desses 20 mil reais sob pena do processo continuar travado e não ter mais definição. Tá? É isso mesmo. Obrigado. Pronto, doutor. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao relator desembargador Paulo de Tarso para o voto. Pois não, senhora presidente. Cumprimento o doutor advogado da tribuna, bem exercer o seu mistério. Mas, senhora presidente, em sede de agravo de instrumento, liberação de valores, fica muito complicado para a gente deferir, razão pela qual eu venho sugerindo a seguinte emenda. Direito civil e processo civil, agravo de instrumento em ação de inventário, desbloqueio de valores depositados em conta judicial, impossibilidade de levantamento de valores, eventual prejuízo ao espólio, matéria que demanda ampla dilação probatória na origem, ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, revogabilidade da medida que poderá repercutir na esfera jurídica dos interessados, manutenção do bloqueio da decisão agravada, aplicação do poder geral de cautela, agravo conhecido e desprovido, decisão mantida é como eu voto, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, presidente. Também acompanho o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara da Unidade conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Doutor, é assim, agravo de instrumento para se liberar, teria, numa decisão interlocutória do primeiro grau, teria que ter anuência do inventariante, de todos os herdeiros, ou de todas as partes interessadas no processo. É assim, eu já trabalhei na primeira vara de sessões, desde a época da inauguração do fórum, e sempre quando tinha um pedido de levantamento de valores, eu estimava todas as partes interessadas para dizer se concordam ou não com aquele levantamento. Mas esse processo ainda está em continuidade, e isso aí, com o tempo, pode se resolver com a anuência de outros herdeiros, com a anuência de outras partes. E é a lei, né? Assim, a gente tem que seguir o que a lei determina. Bom, então, está certo. A decisão, claro. Agora, o prejuízo muito maior para o espólio é não se fazer isso. Tá? Tem muitas sustentações. E, doutor, só lhe perguntar aqui uma coisa. Teve o inventário em primeiro grau e o testamento foi? O inventário, esse testamento foi cumprido, aí foi para o inventário, vai para o inventário. É o inventário que justamente esse que a gente está tentando destravar. Então está certo. Eu só queria tirar essa dúvida. Pronto, obrigada. Vamos agora para os processos favoráveis. Chegou a melhor parte. Os favoráveis. Os favoráveis, eu não sei quem é quem não é.
Eu não conheço. Sabe quem é o relator logo? Então, vamos lá. O 137, o item 137, um agravo de instrumento de número 300, 861, 087, 2025. O relator, desembargador Max Willam. O advogado, saiu a doutora Tatiana e entra Luiz Cláudio, é isso? Sim, sim. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Dispensa. 15 minutos para sustentação. Da parte agravante. Da parte Agravante. agravante. Isso. Sim, da parte agravante. Thales, né? Thales Comercial. Isso, parte agravante. Tá. Doutor, como já foi anunciado aí, nós estamos dando provimento ao recurso. O senhor ainda tem interesse na sustentação? Não. Ao relator, desembargador Max Willam para o voto. Então, senhora presidente, senhor advogado, eu vou ler então somente a parte negritada da emenda e o voto será disponibilizado na íntegra ao final da sessão. Direito processual civil, agravo de instrumento, execução de título extrajudicial, utilização do sistema Infojude, dispensa do esgotamento prévio de diligências extraprocessuais, possibilidade, recurso provido. É como voto, senhor presidente. Ao desembargador Paulo Tasso para o voto. O emenda é relator, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. O próximo. Obrigado, senhor presidente. 291. Item da pauta 291. O relator, desembargador Max Willam. Apelação civil de número 000-940-839-2015. Ao advogado está aqui Paulo André Lima Aguiar. Confirma, doutor. Da parte apelada. Dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. 15 minutos para a sustentação. Pode. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar Doutor, só um segundo. O senhor está falando em nome da consultora Silveira Salles, que é a parte apelada nesse processo. apelado. Nós estamos desprovendo o recurso. O senhor tem interesse na sustentação, doutor? Desprovimento da apelação civil. Isso. Não, nesse caso não, excelência. Ele pode prosseguir. Ao relator, desembargador Max Filho para o voto. Como já informado, lê tão somente a parte negritada. Direito administrativo e urbanístico, agravo interno em apelação, ação civil pública, parcelamento do solo urbano, distinção entre loteamento e desmembramento, vendas de lotes realizadas sem regularização, necessidade de abertura de novas vias e infraestrutura básica, caracterização como loteamento irregular, responsabilidade da construtora pela regularização, recurso desprovido. Como voto, senhor presidente? Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Com o relator. Excelente. Só pela ordem. Ao desembargador, só vamos depois aí, quando a excelência fala. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator. Pronto, doutor, pode falar. Doutor Marcos William, nós ingressamos com a apelação, nós ingressamos com a ação foi julgada, a parte agravada entrou com a ação civil pública, essa ação civil pública foi julgada improcedente. Posteriormente, a desembargadora relatora, por decisão monocrática, ela julgou, ela reformou a sentença. E então nós ingressamos com agravo interno. E a decisão de Vossa Excelência foi... Desprovendo o agravo interno.
desprovendo agravo interno. Então, se é desprovendo agravo interno, excelência, eu queria sustentar porque eu fiquei com a impressão de que o senhor estava desprovendo a apelação. O que está em pauta é o agravo interno. Então, eu queria fazer a explicação. Por mim, não tem nenhum problema. Pronto, doutor, pode É interessante, doutor presidente, com todo respeito, só queria só uma observação. Por mais que a gente queira adiantar a sessão, é bom a gente ter um pouquinho de critério, senão a gente vai atropelando. Então, é interessante a gente saber o que está julgando, está anunciando direitinho, porque acaba acontecendo uma coisa dessa. A gente já julgou, já votou, aí agora vai voltar para a sustentação. Apenas uma observação para ele ter um pouquinho. Dúvida, sabe, como ele quer sustentar, e ele tem vamos deixar ele sustentar e ver se alguém vai mudar o voto ou não, porque ainda não proclamei o resultado. Não vai prejudicar nem fluir no julgamento. Inclusive, dependendo da sustentação, algum colega pode pedir vista sem nenhum problema. Aí eu fiz a observação. Às vezes, sim, favorável, o advogado quer sustentar. Então, pronto, 15 minutos, doutor, para a sustentação. Aqui, só que atrapalhando. Aqui está. É um apelo 291, não é isso? Isso. Aqui está uma apelação civil, uma apelação. Então, posso começar? Então, pode começar, doutor. Vou inicialmente cumprimentar Vossa Excelência, os desembargadores Paulo, desembargador Raimundo Nonato, desembargador Marco Williams, excelentíssimos senhores representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, colegas advogados aqui presentes, serventuários e o professor e os alunos também aqui. Excelência, na origem, nós tínhamos uma ação civil pública proposta pela ASECOL, Associação Cearense dos Loteadores do Estado do Ceará. Essa ação foi proposta no ano de 2015. E a associação alegava que o parcelamento do solo urbano realizado em um imóvel no município de Itapipoca, elas teriam um parcelamento irregular. Nós ingressamos no auto, apresentamos contestação e a ação foi julgada improcedente. Qual é o mérito aqui da questão? Nós tínhamos lá uma gleba e essa gleba necessitava ser parcelada para que fossem construídos, foram divididos em lotes, novas matrículas. E a dúvida é, qual é o modo de parcelamento para se realizar? É o loteamento ou é o desmembramento? E a lei 6766/79, ela vai descrever lá quando é que se cabe loteamento ou quando é que se cabe desmembramento. E a questão principal que a lei utiliza para definir a modalidade do parcelamento, senhores jogadores, é quando há ou não o sistema viário já existe no local. Se já existem ruas abertas, se já existe um sistema viário funcionando, a opção é pelo desmembramento. Eu vou só aqui pedir a licença de Vossa Excelência para ler aqui o artigo 2º, que é justamente onde diz isso. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições de lei, legislação estadual e municipal. Considera loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos. E aí vem o parágrafo 2º, que diz: considera desmembramento a subdivisão de glebas em lotes destinados a edificações com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique em abertura de novas vias. Com base nessas prévias disposições legais, o município de Itapipoca, através de sua equipe técnica, através da sua Secretaria de Infraestrutura, constatou: aqui já existem ruas. Então, não há necessidade de que haja um alojamento. O desmembramento vai resolver a situação. E assim, o município de Itapipoca fez, através da sua secretaria, expediu as certidões autorizando o desmembramento daquela gleba. A gleba foi desmembrada, foi levada ao cartório de ofício de imóveis de Itapipoca e o cartório de imóveis de Itapipoca abriu as novas matrículas, permitindo que as pessoas viessem a registrar os seus imóveis.
e aí toda uma cadeia de negociação, compra e venda de imóveis, enfim, favorecendo toda a coletividade. A sentença de mérito julgou improcedente a apresentação, e aí eu pediria permissão para ler aqui um trecho, onde a Santíssima Juíza Renata, que hoje está na 19ª Vara, ela destacou o seguinte: ora, a execução do desmembramento deve obedecer o plano diretor do município. Aqui destaco que a aprovação do desmembramento pelo órgão municipal competente goza de presunção de legitimidade e veracidade, que só pode ser descaracterizada por meio de prova documental incontroversa, o que não houve no caso. Não há prova de que foi necessário a abertura de novas vias ou a ampliação das existentes, com a devida indicação destas. Não há prova de eventual inexistência de abastecimento de água canalizada ou fornecimento de energia elétrica. Então, a sentença estava bem fundamentada. A necessidade de optar pelo loteamento era se houvesse a necessidade de abertura de novas vias, o que não se demonstrou no presente caso. Eu até peço também licença a Vossa Excelência, que na época em que a associação ingressou com essa ação e foi indeferida o pedido de liminar, foi interposto o agravo de instrumento, e o então desembargador Emanuel Leite Albuquerque, na época era a quarta Câmara Civil, ele também negou seguimento ao agravo. E aí eu queria destacar só um trecho do voto de Vossa Excelência. Ora, consoante consta da documentação coligida às folhas 32 e 19, a Secretaria de Infraestrutura de Prefeitura Municipal de Itapipoca, por meio do seu secretário Ney Fonseca Barroso, autorizou o desmembramento do imóvel pertencente à agravante, que se encontra registrado conforme os documentos colacionados aos autos. Ou seja, se o próprio poder público concedente, neste caso, a Prefeitura Municipal de Itapipoca, autorizou a realização do desmembramento no momento já registrado, não verifico, pelo menos nessa fase processual, a existência de fumos buniúri e de perigo de mora. Então, senhores jogadores, o processo seguiu. Em nenhum momento a parte apelante, ora agravada, fez nenhuma prova de que havia necessidade de que fosse um loteamento e não um desmembramento. A ação foi julgada improcedente. E aí, excelentíssimo desembargador, gostaria de pedir que fosse negado seguimento à apelação civil, até para proteger a coletividade. Porque vejamos a situação. Vamos retroceder. Está lá, o desmembramento foi lançado. Foram abertas as matrículas. As pessoas construíram as suas casas. Começaram a vender. E aí vamos retroceder. Chegar para o cartório de imóveis e dizer, olha, esse desmembramento aqui não funciona mais não, agora tem que ser um loteamento. O prejuízo que isso vai representar as pessoas, porque as pessoas que estão lá construíram as suas casas, seus lotes, não vão mais poder realizar a venda. Vai retroceder toda uma situação sem nenhum tipo de prova de que isso tenha causado prejuízo às pessoas que lá se estabeleceram e compraram seus lotes. Eu até destaco, Excelência, que o pedido da parte apelante na ação inicial foi o seguinte: no mérito da estação civil pública, requer que a mesma seja julgada procedente para determinar a construtora requerida que obedeça à legislação urbanística, efetuando o parcelamento do solo, e ao cartório de imóveis competente a realização do empreendimento, a fim de que possam os adquirentes verem seus imóveis devidamente matriculados no registro de imóveis. O pedido foi esse. E o desmembramento atendeu esse pedido. Então, por qual razão, Excelência, nós vamos ter que mudar para que seja um parcelamento, quando, na verdade, a situação já está consolidada há mais de 10 anos. Então, Excelência, para concluir, gostaria que ficasse registrado aqui que o meu pedido é para que fosse negado seguimento à apelação civil, mantida a sentença, uma vez que não foi realizado nenhum tipo de prova que justificasse que fosse realizado o parcelamento na modalidade de loteamento, quando, na verdade, a modalidade de desmembramento
atendeu ao que a Prefeitura Municipal exigiu e, mantendo-se a decisão que deu provimento à apelação, nós estaríamos também incorrendo, com todo respeito, na invasão ao poder discricionário do município. Que o município lá, analisando as coisas, a situação fática com maior conhecimento, tem o poder discricionário de decidir qual é a melhor forma. E aí foi decidido que realmente o desmembramento atendia às necessidades daquela localização, a questão urbanística do município de Tapicó. Esse local onde foi construído, quando foi desmembrada essa Legleba, é muito próximo ao centro da cidade. As vias urbanas já existiam e não havia, portanto, a necessidade de mudar para a hipótese de loteamento. Então, senhores jogadores, encerrando, eu peço que seja negado o provimento à apelação civil. Muito obrigado, excelência. Parabéns, doutor, pela sustentação. Eu estava vendo aqui, deixa eu colocar um negócio, eu queria só fazer esclarecimento. E esse processo aqui, eu não voto. Não, deixa eu olhar se está nesse. Está nesse, não. Deixa eu olhar. Não, está nesse. Pronto, é o 291, é isso que eu não faço parte. O problema todinho é que o sistema PJE, ele não disse assim, agravo interno e apelação. Só diz assim, apelação. O que é que a gente vai... Então, vai dar... A diferença de sistema SAGE. Então, eu acho que... Dividido. Eu acho que naquele barra de 50 mil... tem que haver uma aprimoramento. Porque, assim, tem que haver uma mudança. Porque, como é que diz que aqui é uma apelação e aqui é uma agravo interno e apelação? Eu acho que já era para ter, assim, uma mudança e dizer o que é para ser mesmo, realmente. Eu acho que eles vão caminhar... Eles só colocam, eles só puxam o principal, né? Isso é a ação principal. Então, foi por isso que deu esse desentendimento. Se ele não observa, pois é, eu não sei, né? Vossa Excelência começou a ler a emenda, aí eu, opa, não está... Então, a gente tem que olhar isso aí atentamente. Eu não faço parte desse processo, mas eu abri aqui e notei que houve esse desentendimento por conta do sistema. Então, vamos lá. Ao relator, desembargador Max Filho, para o voto. Obrigado, senhor presidente. Reitero o cumprimento a todos, de forma particular, nobre advogado. Explicações dadas, né, doutor? Parabenizo pela sustentação, mas pedindo todas as vênias, eu mantenho o voto já prolatado no sentido do desprovimento do agravo interno. Pronto, doutor. Aí o seu disse, o desembargador relator Max Filho, para o voto. Já deu. Já leu a emenda. Olha, está com 3 dias já que ele votou. O desembargador Paulo de Tarso para o voto. Senhora presidente, eu observei aqui os esforços do doutor advogado na tribuna, fez uma excelente sustentação oral, mas eu continuo no meu intento de seguir o voto do eminente relator. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanha o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Só tenho certeza se Thaís Lauren Pereira Barros. Thaís se encontra? Ela estava aqui. Está aí fora? Thaís? Tem alguém aí fora ainda? Esse. Se o advogado que pediu sustentação não estiver presente e eu chamar seu nome aqui, tem como logo fazer resolver o julgamento? Faz a leitura do voto e a gente Então, julga e vamos embora. Porque ele não está presente, não quer fazer a sustentação e nem disse o motivo. Está na pauta e estava presente, só que saiu. Então, vamos para o julgamento 199. Aqui tem, deixa eu olhar agora aqui como é que está no sistema, vou ter que ver isso. É o jeito. 199, deixa eu olhar como é que está aqui.
Deixa eu só localizar. Deixa 143, 175. Deixa eu onde ficou aqui, né? 196, 199. Ficou como? Tem apelação certeza para adequar. 199. Pronto, vamos lá. Vamos lá. 199, o relator, embargador Paulo de Tarso. Uma apelação civil de número 022 597 330. Aqui no sistema está normal, apelação de uma sentença. Aqui está normal no sistema, mas aqui ele já estava diferente. Ao embargador relator Paulo de Tarso para o voto. Pois não, senhora presidente, mesmo se a doutora Thaís estivesse presente, certamente ela ia dispensar a sustentação oral porque está favorável ao interesse do cliente dela. Então, eu vou ler nem a cabeça de emenda toda, não, só o que interessa. Então, apelação, no caso, o autor se ressente da necessidade de revisão contratual diante da paralisação obrigatória de suas atividades por conta da pandemia. Fatos notórios. Recipienda a comprovação, readequação contratual precedente do STJ. Eu voto pelo desprovimento do recurso. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanha o relator. Também acompanha o relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próximo. Esse aqui. O próximo, 286. O relator, desembargador Paulo de Tarso. Advogada Cíntia de Araújo Sena Rodrigues. Apelação civil de número 011 214 595 2016. Tem que olhar aqui se realmente confere também. Aqui no PJE, se é uma apelação de sentença ou se é um agravo interno de apelação. Está comum? Que eu estou localizando aqui. Pronto. Dispensa a leitura do relatório, doutora. 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, nós estamos votando pelo desprovimento, ela está pela parte apelada. Apelada é bom, não é isso? Isso. Ao relator desembargador Paulo de Tarso para o voto. Pois não, também de forma bem prática, senhora presidente, em relação à preliminar, exceção de competência do foro, pois o imóvel objeto da demanda está encravado em Manaus. Rejeição dessa preliminar e, no mérito, atraso na entrega do imóvel superior à tolerância de 180 dias, flagrante condição de extrema desvantagem para a parte consumidora, não configurados o caso fortuito e a força maior. Devolução, restituição com base na súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Retenção, possibilidade apenas nos casos de rescisão contratual por culpa do promitente comprador. Cláusula penal, tema 970 e 971, temas 970 e 971 do STJ. Aplica-se a multa moratória prevista do contrato. Precedência do TJC e do STJ, nada a reparar. Voto pelo desprovimento, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator. Também acompanho na íntegra o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Obrigada. Tem um outro processo, né? Eu não pedi sustentação, só para saber se ele estaria nessa mesma, para me despertar também. É um outro processo que é o 014-5708. Não, tem que esperar. Eu queria saber. Não, tudo bem. Obrigada. Qual o próximo agora? Dois, 276, doutora Thaís. A apelação civil
25431-432-2021. O relator esbargador Paulo de Tarso. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Senhora presidente, nós também estamos mantendo a sentença de primeiro grau. A senhora doutora está representando a parte apelada, não é isso? Nós estamos mantendo a decisão de primeiro grau. Se ela tem interesse na sustentação? Pois não. Posso... Ao relator esbargador Paulo de Tarso para o voto. Pois não. Direito civil e do consumidor, apelação civil. Plano de saúde. Negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica. Aí tem o nome deles aqui. Isso aqui né? E reconstrução mamária com prótese silicone. Alegação de ausência de perícia médica, caráter não estético. Prescrição por profissional habilitado. Rol da ANS como referência básica. Abusividade da negativa. Dano moral configurado. Honorários advocatícios, apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. Como eu voto, senhor presidente? Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator. Também acompanho o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara por unanimidade conheceu da apelação interposta pela empresa requerida e nega provimento, mantendo... Aqui é mantendo indene a sentença atacada. Se confirma? Está mantendo na íntegra a sentença. Não merece nenhum reparo. Vamos para o próximo. Mariana Vasconcelos se encontra. Era o doutor Gustavo, agora é Mariana Vasconcelos. Pronto. Então, de minha relatoria, é uma apelação civil de número 019-840-743-2019. A doutora confirma se é advogada dos apelados? Isso, apelados. Pronto. O meu voto provisório foi no sentido de manter a sentença, apelação civil conhecida desprovida. Dispensa a sustentação. Vou me ater só à leitura da proposta de ementa. Apelação civil. Ação de indenização por danos morais e materiais. Direito da propriedade intelectual. Prescrição. Configuração. Termo inicial. Teoria da actionata. Ciência inequívoca do dano. Lapso temporal ultrapassado. Sentença mantida. Apelação civil conhecida desprovida. É como voto. Ao desembargador Marcos Filho, ao voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo Tassi para o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próximo. O próximo é de minha relatoria, 67. O advogado João Victor Fernandes de Almeida Messias. Confirma se é advogado dos agravados. No meu voto, foi pelo agravo de instrumento conhecido desprovido. Insiste na sustentação, doutor. Dispensa. Leitura da ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora online. Ordem de preferência. Princípio da menor onerosidade. Responsabilidade solidária. Observância da coisa julgada formada no feito matriz. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. É como eu voto. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanho Vossa Excelência. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Da mesma forma, acompanho Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade,
conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, excelência, bom trabalho. Número 7 da pauta. O advogado, aqui é advogada. Número 7. Anatólio, eu não sei se é advogado ou advogado. Porque tem nome que tanto é masculino como feminino. Pronto. Agravo de instrumento de número 300, 403, 321, 2025. Doutor, confirma se é da parte agravante. Agravante? Sim, agravante. Essa leitura do relatório. Sim. 15 minutos para sustentação. Não tem mais, né, Lorena? Quer dizer, aqueles não tem mais, né? Ok. 7. Daqui para frente o prenúncio não é muito bom, não. Não, mas deve ter parcial. Vai dar a mesma coisa, resumindo. Tem. Tudo bem. Posso iniciar? Pode iniciar, doutor. Tá certo. Primeiramente, queria saudar todos aqui dessa Câmara, saudar todos os embargadores aqui presentes, membros do Ministério Público, da Defensoria, todos os servidores, discentes e docentes aqui presentes, e também todos os colegas advogados. Bem, excelências, todo o processo, e vou aqui fazer essa introdução para justificar um pouco, todo o processo ele traz mais coisas do que a lei, do que é discutido, né? Se formos em termos de direito processual, aqui o processo pode ser entendido como um jogo de provas, de ônus, de argumentações, etc. Mas também todo o processo ele esconde um drama humano, né? Medos, receios, agruras, tensões, sentimentos de justiça, de injustiça. E eu não estou aqui sustentando em razão do objeto do meu agravo de instrumento, porque é uma questão simples. Não tomaria o tempo desse tribunal em razão disso. Mas estou vindo aqui porque a minha cliente é uma pessoa aposentada por invalidez desde 2009, né? Que também teve recentemente câncer de mama. Então, é uma pessoa debilitada, vulnerável, e estou aqui em razão do fato de que o que se está pedindo nesse processo decorre diretamente do seu estado de saúde. Aqui a gente está pedindo, né, nesse processo de 2009, um pedido de indenização de seguro de acidentes pessoais em razão da invalidez dela, que foi reconhecida pelo INSS em 2009, e o Bradesco Vida e Previdência, que é a parte agravada, recusou-se a pagar, né, a indenização prevista na apólice, e daí gerou a demanda, que foi julgada procedente e hoje está em fase de cumprimento de sentença. Já existiram 2 liberações nesse processo, uma em 2015 e outra em 2018, porém, com impugnações que foram feitas, porque esses depósitos foram feitos voluntariamente pela parte agravada e já foram reconhecidos pelo juízo de origem como insuficientes, né, como valores que não representavam, de fato, o total do crédito devido. Então, por fim, em razão de diversas questões e impugnações que foram acolhidas pelo juiz, o juiz determinou que a contadoria da vara, do foro, desculpa, realizasse os cálculos dos remanescentes, do valor remanescente devido à reclamante. E, naturalmente, nesses cálculos, foram feitas as deduções que a minha cliente havia recebido no processo, né? Uma em 2015 e outra em 2018. Nesses valores, né, quando a parte agravada, o Bradesco fez o depósito desses valores, ele depositou tanto o crédito principal quanto honorários advocatícios, né? Então, depositou ali o que ele entendia que era devido.
Quando a contadoria da vara fez o cálculo do valor remanescente, ela, obviamente, começa lá em 2009, vai atualizando o valor. Quando chega em 2015, ela faz a dedução do crédito, né? Mas, em vez de fazer a dedução do crédito, distinguindo o que era honorários e o que era principal, a contadoria ela coloca tudo, né? Todo o valor do depósito no desconto que foi recebido pela minha cliente. Então, obviamente, isso gera uma redução do valor do crédito remanescente. Ora, se eu não estou descontando apenas o crédito principal, mas também colocando os honorários advocatícios que é devido ao patrono da causa, e não a reclamante, ou seja, é uma verba acessória, né? Não faz parte da partícula ali do crédito principal, obviamente eu vou gerar uma dedução maior e, consequentemente, uma diferença menor devida a cliente. Então, como eu disse, né, o agravo de instrumento em si é muito simplório. A tese, né, que se discute é essa, né? Mas reconheço que aqui no caso há um drama humano relacionado à indenização justa e realmente devida, né? Que por um erro metodológico, um erro de metodologia de cálculos, terminou gerando uma redução desse valor devido à minha cliente aqui, que busca nada mais, nada menos do que a justa, né? A justa remuneração, a justa indenização por um seguro que ela pagou a vida inteira e que no momento em que ocorreu o sinistro, né, o evento, o fato gerador da indenização, infelizmente não foi prestado e por isso estamos aqui já há mais de 15 anos, né, buscando o pagamento total desse crédito. Então, agradeço a oportunidade de ocupar aqui essa tribuna e encerro aqui a sustentação. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao relator desembargador Raimundo Donato para o voto. Pois não, senhora presidente. É o processo de número 7 da pauta, né? Agravo de instrumento. Grave de instrumento é a homologação de cálculos, né? Homologação de cálculo, contadoria do fórum, honorários advocatícios, possibilidade de dedução no cálculo, ausência de prova que possa afastar a presunção de veracidade e correção dos cálculos apresentados, recursos conhecidos e desprovido. Como voto, senhor presidente? Também como votante, acompanho na íntegra o voto do relator. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. O relator, senhor presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Senhora presidente, só comunicar que os professores e os alunos lá do Unicristo estão se retirando, estão tudo com fome, aí pediram para ir embora. Eles vão se retirar? Realmente aqui não tem hora para terminar, mas tem ali um restaurante aqui em frente. Esse saco vazio não se põe em pé, não. Saco vazio não se põe em pé. Mas foi vaga a presença de vocês, porque já assistiram algumas sustentações, e quem sabe os futuros advogados aí vão estar aqui também fazendo sustentação. Pronto, deu certo. Valeu, agradeço aí também a presença de vocês. Toda quarta-feira, às 9 horas, tem sessões aqui, todas quarta-feira. Que algum outro pode querer vir, né? Sempre que possível, necessário. Estou pedindo intervalo de 5 minutos, conceito.